irmãos, estamos aqui para mais uma pausa para reflexão. Começa com uma história que conta o seguinte: a morte dirigia-se para uma cidade e no caminho encontrou com o prefeito, que saía para uma viagem. A morte disse então ao prefeito: levarei comigo 300 dos seus moradores. Após alguns dias, o prefeito, retornando à cidade, tomou conhecimento de que o número de mortes atingiu mais de 1.300 habitantes. Encontrando-se novamente com a morte, perguntou-lhe por que mudara de ideia com relação ao número de pessoas que levaria. E a morte então respondeu: de fato, vim buscar 300 pessoas. As outras 1.000 morreram só de medo. Essa história é bem significativa com relação à ideia da morte. Nós temos impressões diferentes sobre esse fenômeno, mas, sobretudo, a história foi nos deixando marcados pelo medo, pelo receio, pelo temor, pelas promessas de céu e inferno, que muitas vezes tornaram a ideia tão fantasiosa ao ponto de nós não termos uma referência própria do que significa este fenômeno. E muitas vezes esse temor está vinculado a algumas coisas que são instintivas e naturais. A ideia de que nós precisamos nos conservar, o chamado instinto de conservação, que nos dá uma força preventiva e faz com que nós tenhamos esta ideia. A predominância de nossa natureza animal, que muitas vezes comanda nossas aspirações ainda inferiores, nossas tendências e nossas necessidades. Esse temporário esquecimento da vida espiritual de onde procedemos, o conteúdo religioso de muitas visões terrenas de que de certa forma distorcem a ideia real do que seja a passagem da vida física para a vida espiritual. O receio do aniquilamento total, que é muito vinculado à ideia materialista, por falta de informações. E por isso, muitas vezes, nós deixamos de conhecer o verdadeiro propósito desta passagem. Por que vivemos e por que partimos? Por que não somos eternos na Terra? Há uma segunda história que os irmãos já devem conhecer, chamado Bico de Luz. Um homem transitava por estrada deserta altas horas da noite. Estava escuro, sem luar, estrelas apagadas, e seguia apreensivo. Por ali ocorriam muitos assaltos e percebeu que alguém o acompanhava. Olá, quem vem aí? Perguntou assustado, e não obteve resposta. Apressou-se no que foi imitado pelo perseguidor. Correu, e o desconhecido também. Apavorado e desabalado a carreira, tão rápido quanto as pernas o permitiam, coração a galopar no peito, pulmões em brasa, passou diante de um bico de luz. Olhou para trás e, como por encanto, o medo esvaneceu-se. Seu perseguidor era apenas um velho burro, acostumado a acompanhar os que por ali passavam. Essa história nos traz uma segunda visão da vida e da morte. É como que nós tenhamos esse temor que é o temor do invisível. E quando nós encontramos um bico de luz, algo que clareia, que dissipa essas sombras, fica mais fácil de nos sentirmos seguros. Assim como aquele homem se sentiu seguro quando percebeu que era apenas o burrinho o seguindo. Meus queridos irmãos, a doutrina espírita é como um bico de luz, a nos esclarecer as experiências de vida e de morte. Com ela, nós começamos a lançar uma luz sobre essas trevas que nós trazemos em nossos pensamentos a respeito da partida. Ora, é preciso compreender que a morte é a coisa mais certa na vida. A partida é uma experiência que todos nós vivenciamos. Mas, etimologicamente, nós vamos entender com a morte como a cessação completa da vida do homem, do animal, do vegetal.
É por isso que quando aprendemos, nós dissemos que os seres viventes nascem, vivem, crescem, vivem e morrem. Mas, genericamente, morte é transformação. Em nós, o que morre é o corpo físico, tanto que falamos em morte do físico e desencarne do espírito. Por quê? A morte é um fenômeno biológico. Com ele, inevitável fenômeno, nós temos a interrupção da vida orgânica e então partimos por uma outra experiência que é o processo de desencarnação, quando nos libertamos desse corpo físico e que assumimos nossa postura de espírito imortal. Estamos aqui na Terra sob processos diferentes. Muitos de nós estamos aqui como num hospital, para vencermos nossas enfermidades de alma, que se manifestam muitas vezes no corpo físico. Ou estamos numa escola, grande escola de aprendizado, ou nos sentimos numa prisão, aprisionados, contidos e esperando nossa libertação. Em todos esses processos, o convite é de restauração, de recuperação. Quando partimos, no momento certo, na hora certa, quando nós partimos da forma como foi ajuizado por todos nós antes de reencarnarmos, nós estamos partindo com parte de nossa missão ou a totalidade de nossa missão proposta cumprida. Mas quando partimos, é preciso entender que nós precisamos, para ter uma boa partida, ter uma experiência positiva na Terra. É preciso viver e viver bem. E além de viver e viver bem, é viver informado, nos aprendermos nessas experiências que tivemos aqui. Ora, muitas vezes o viver bem para uns não é, na verdade, uma experiência positiva. Aquilo que nós consideramos na vida comum, nós precisamos disso ou daquilo. Há muitos erros na compreensão do que é viver bem. Quando vivemos bem, nós cumprimos nossa missão. Nós saímos daqui com a consciência de que fizemos o melhor em todos os aspectos que poderíamos ter feito. E é por isso que a doutrina nos traz este bico de luz. É ela que vai nos esclarecendo nossas experiências terrenas e nos preparamos para essa partida. Sabendo que morte é a interrupção do fenômeno biológico, morre a matéria, mas nós continuamos. Esse ser que somos nós, esse espírito, que é esse princípio inteligente, que continua após a desencarnação, permanece. Nossas experiências no despertar após o nosso transe pela morte faz com que nós vamos colher aquilo que plantamos durante a nossa existência terrena. É por isso, queridos irmãos, que nós precisamos lembrar, toda a nossa vida deveria ser pautada na compreensão de que cada dia é um dia de construção e de aprendizado. Nada deve ser perdido. Que ao final de cada dia pensemos o que contribuímos de bem para conosco mesmos, nesta relação com os nossos irmãos. E, paulatinamente, nós vamos nos desprendendo deste medo. Se viemos de lá, do mundo espiritual, por que temos medo dele? Já conhecemos. Talvez o medo esteja relacionado ao fato de que a experiência passada nossa não foi tão positiva. Se estamos aqui na Terra, então, para termos uma nova experiência, e desta vez precisa ser positiva. Quando nós perdemos alguém, segundo nossa concepção terrena, porque nós temos o hábito de dizer que as pessoas que partem nós perdemos, mas quando nós temos alguém que na verdade não perdemos,
que partiu antes de nós, precisamos agir com dignidade e com amor. Da mesma forma que quando partirmos, nós queremos que os nossos tenham dignidade e tenham amor. É inevitável a saudade. E a ausência física que temos nos machuca por algum tempo. E isso não pode se transformar numa agressão espiritual ao nosso ser amado. Antes de pensarmos em nossa própria solidão, naquilo que ficou, naquilo que nós realmente amamos, nós precisamos pensar e agir positivamente em relação àquele que parte. Tenhamos a convicção de que eles empreenderam uma viagem. Nessa viagem vão encontrar e reencontrar as pessoas que também nos amam, que os antecederam nessa viagem. E é por isso que temos esta convicção de que todos nós, aqueles que aqui permanecemos na Terra e aqueles que partiram, estamos numa construção magnífica, cujas bases são de dignidade e de amor. Façamos a cada dia a construção desta viagem, desta bagagem que precisamos ir organizando, que levaremos daqui, o que temos construído, o que estará em nossa mala. Quem partiu, e que bom que partiu levando uma bagagem maravilhosa, uma tão maravilhosa que temos saudade desta pessoa. Dignifiquemos e tenhamos amor por quem está conosco e por quem partiu. Esta é a grande mensagem da vida, este é o bico de luz que a doutrina nos apresenta. Uma boa noite, queridos irmãos, que possamos dirigir a quem partiu antes de nós os nossos melhores pensamentos e essa sensação de que todos nós um dia nos reuniremos sob as égides do amor e da luz. Paz e luz a todos nós, uma boa noite e até a próxima pausa para a reflexão.